Santo Pod, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 29, Cleison, do Santo Pod. É isso aí. E hoje nós temos a alegria e o prazer de ter no estúdio a doutora Patrícia Nunes. Seja bem-vinda, doutora Patrícia, aos nossos estúdios. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Para mim, assim, é uma grande novidade. Estava falando para os meninos aqui que já tenho mais de 40, então não sou da época do podcast, mas gosto muito e acho isso bem inovador. E estar participando, então, é maravilhoso. Muito bem, então seja bem-vinda. E a doutora Patrícia, que é bióloga, osteopata e fisioterapeuta integrativa. A gente já vai entender todos esses conceitos aí da fisioterapia integrativa. Especialista em dor, né? E utiliza um método que a gente também vai conhecer aqui no episódio, qual o método que ela utiliza para esse tratamento de dor, que ajuda o paciente a ter um estilo de vida mais saudável. E também nós vamos conversar sobre a perspectiva da cura espiritual, né? Toda essa questão da cura da dor, que a gente sabe também que existe aí um lado espiritual que pode causar essa dor, e a gente vai, no papo, na conversa, se basear também em alguns estudos, né, da Santa Idelgarda. Isso. É isso. Certo? Então é isso, a doutora Patrícia, casada. Sim. Né? Qual é o nome do esposo? É Cavalcante Júnior. Cavalcante Júnior, e a mãe de 3 filhos. Isso. Lá em casa eu coloquei nome de anjos para ver se vinha tudo calmo. Então, é o João Gabriel, Pedro Rafael, Lucas Miguel. Muito bem. Ó, e tem os 3 arcanjos. Tem. Eu quis os arcanjos mesmo, não foi os apóstolos. Muito bem. Então, seja bem-vinda, doutora Patrícia. E aqui a gente sempre inicia o podcast com a pergunta base, que a partir dela a gente desenvolve todo o podcast, que é: quem é Jesus na vida da pessoa, né? Então, doutora Patrícia, quem é Jesus na sua vida? Eu vou pegar uma cola de Jesus, né? Então, Jesus para mim é o meu caminho, a minha verdade e minha vida. Não teria, assim, sentido a minha vida se não tivesse esses preceitos, esses conceitos, né? Porque tudo que a gente busca nessa vida que seja fora disso, ele é vazio, assim, é sem significado. E então, para mim, assim, Jesus, a gente tem uma caminhada, né? Eu ouvi vocês falando aqui 10 anos, tudo, né? Mas eu tenho mais de 20 anos de caminhada, né? Então, conheci, assim, minha mãe, ela sempre teve essa visão religiosa e ela passou isso pra gente, né? Minha avó também, ela ministra de Eucaristia e gostava muito de ler. E eu lembro que ela me dava muitos livros. Mas sempre a gente ia, eu e meus irmãos, naquela coisa da mãe tá levando para a igreja. Só que quando foi na adolescência, eu conheci assim mais profundamente através da renovação carismática. Então, para mim, ali foi assim um encontro bem significativo, porque me ajudou em muitos momentos da minha vida, tanto na escolha do meu esposo, quanto também no meu primeiro curso. E a gente foi criando uma intimidade, porque às vezes eu me sentia um pouco diferente de algumas situações e não entendia o porquê, né? E aí fui me achando, fui entendendo por que que às vezes assim parava para poder ter uma sensibilidade maior, gostava de ajudar e aquilo tudo, e outras coisas também que a gente vai ganhando na caminhada, que a gente vai entendendo assim que o que é pecado, o que não é, e quando você vai aprofundando em Cristo também Deus, como Deus, ele vai te libertando, né, de algumas coisas que a gente vai julgando também na nossa vida. Então, para mim, Jesus, ele é o meu caminho, a minha verdade e minha vida. A senhora ainda é ativa na renovação, assim, porque a senhora... Sim. Um fuxico aqui dos bastidores, né? Já foi coordenadora, né, da renovação carismática e da noiva do Chico, que é o nosso produtor ali, da Ismênia, né? Então... eu já fui coordenadora de grupo de oração e também de Ministério Jovem, né? Mas participava mesmo com
no Ministério de Cura e De cura e Libertação, né? libertação. Então a gente fizemos várias questão de formações e tudo, e eu me identifico muito com essa parte da sensibilidade, né? Então, a gente vai fazer assim, só um pouquinho pincelado, e Delgada tinha essa questão também de observar, de ter essa sensibilidade, e às vezes ela não se entendia e nem os outros entendiam ela, né? Sim. E eu me achei muito ouvindo, lendo a história dela, que às vezes a gente tem isso e muitas vezes eu já ouvi falar assim, isso daí é coisa do espiritismo, porque você tem acessibilidade, espírito, alguma coisa assim desse tipo. E não. Às vezes a gente quer agregar coisas externas, coisas que estão dentro da nossa realidade. O Espírito Santo, tem gente que é mais sensível, né? Tem coisas que Deus permite, tem coisas que você... Então, depende muito do teu nível de aprofundamento que você deseja. E Deus vai agindo também. A gente precisa só se abrir aos dons, né? Exatamente. E aí, doutora Patrícia, entre as muitas especializações da doutora Patrícia, pessoal, ela é especialista em postura. Eu queria saber se minha postura está correta aqui nessa cadeira. Só que eu fazia o paciente pensar em questão de postura, né? Sim. Por quê? O que a gente pensa quando a gente fala postura? É que você vai estar reto, né? Todo impecável aqui. Mas postura é o local que você está naquele momento, né? Tem até uma autora de um livro que se chama Godelive, ela fala assim, que a postura ela vai falar muito da tua personalidade, né? Que aí já vem um pouco entrando na questão também do emocional, do psicológico, e de como você está naquele momento. Sim. Né? Então, ela vai falar do centro da gravidade. Ela até diz assim, quando você faz aqui o centro de gravidade, a pessoa ela está mais anteriorizada, geralmente aquela pessoa ali, ou ela está ou ela é muito ansiosa, porque ela está lá na frente, né? Ela já está lá na frente. Então a postura ela fala muito da pessoa. Isso a gente vê até, é algo que a gente vê que está muito na moda, que se chama PNL, né? Programação Neurolinguística. Sim. Então, isso é leitura corporal. Eu já tenho um pouco mais de leitura sobre isso, de vivência dentro do consultório. Quando o paciente chega, eu já consigo mais ou menos saber quem ele é. Sim. Né? Já qual caminho traçar ali na, né? Se eu no vou... atendimento. Né? Se eu vou, como se diz assim, comendo pelas beiradas, né? Para não assustar, né? Ou se a gente realmente, a pessoa é mais prática, quer que fale logo e tal, né? Até citando Idelgarda, ela também tinha isso daí. Ela tinha essa sensibilidade de entender as personalidades das pessoas. Sim. E ela usava disso para poder até tratar, porque tem pessoas que existem, elas têm um gênio mais difícil, né, do que o outro. Né? Então, até fala assim, a gente tem 4 temperamentos, né? Então, podemos ter até 2 ou 3, mas a gente é 50%, né? Então, aquele lá, ele vai justificar as tuas limitações, o que a gente também fala de dores, né? Então, a postura, ela vai estar relacionada também da forma como você está, ou também o que eu estou falando, eu puxei um pouquinho lá, falei da questão da leitura corporal, né? O corpo também vai falar, porque de acordo com aquela dor que você sofreu no momento da gestação, ali vai estar mais a formação da tua personalidade. Freud fala isso daí, né? Mas hoje eu já não sigo um pouco mais essa vertente dele, mas tem relações também, né? Então, a postura, ela vai relacionar. Se eu venho, eu quero ter, assim, uma afinidade com você, o que eu vou fazer? Eu vou mais ou menos imitar o que você está fazendo, né? Para eu sentir que, ok, tem gente que gosta de toque, tem gente que não gosta de toque. Então, eu tenho que entender mais ou menos aquele paciente que não gosta de toque. Eu até falo assim para algumas pacientes, e elas gostaram muito, porque elas são vendedoras. Eu disse, se você não souber qual pessoa que gosta de toque e que não gosta, e você gosta muito de tocar, você não vai fechar negócio naquele que não gosta de toque. Porque você começa
passar a mão demais, passar a pessoa se sentir incomodada. Se aproxima também muito. Muito, fica ali próximo, não, né? Aí eu até brincando com uma colega, quer vender pro meu esposo? Fica ali, ó, perto dele, fica, conversa e tudo, alguma coisa, né? Dá mais atenção. Dá mais atenção, pronto, ele vai comprar de ti. Mas eu já sou diferente, então já tem aquela coisa do mais racional, de quem não é, Sim, que é mais sim. emocional, né? Então essas são as leituras corporais e a questão da postura, ela tem uma relação muito com o que você deseja passar naquele momento, né, de como você está. E é tanto que às vezes chegava paciente para mim com o filho, né, com escoliose. Ah, meu filho tem escoliose, tal, 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 e isso. Eu queria tratar, né? Aí, às vezes, sempre eu levei muito pro lado natural. Então, uma criança, ela não tem, assim, o emocional e nem a maturidade para ficar indo no consultório toda semana, fazendo técnica de postura, isso é muito chato, né? Aí eu falava para ele, vamos colocar dentro de um exercício? Vamos colocar ele dentro do exercício, bora deixar uma coisa mais lúdica, e aí a gente vai tentando trabalhar aquela musculatura que é necessária. Porque quando for, ele vai fazendo isso de forma tão sutil e de algo que ele gosta, que aí ele não vai pensar assim, ah, isso daqui eu estou trabalhando minha escoliose, é chato isso, e não vai querer não trabalhar, né? Então, porque a gente sempre tem que linkar a questão do que você está fazendo de tratamento com algo prazeroso. É igual ao estudo. O certo é, quando você estiver estudando, se você gosta de alguma coisa, porque às vezes a gente está comendo, né? Você vai estar dando tipo uma recompensa para o teu cérebro, Sim. né? Do que você está fazendo. E o corpo é assim, ele fala o tempo todo com a gente precisa só entender, né? Tirei a sua dúvida? Agora tem só Agora, mais uma. mas aí te pergunta assim, mas mesmo assim eu não fiquei sabendo se eu estou na boa postura ou não estou, né? O músculo precisa ser trabalhado, porque nós somos mais de 90% de músculo, Sim. né? Eu tenho pacientes que elas optaram a não fazer cirurgia, mas elas têm mais de 80 graus de escoliose. Axe, Maria. Mas elas optaram não fazer cirurgia. Ah, Porque escoliose não é sinônimo de dor. Um corpo bem trabalhado, com escoliose, ele não vai ter dor. Então, é uma questão de trabalho, né? Ah, tem uma deformação? Tem, mas o que eu falo pro paciente? Precisa estar funcional. Precisa estar funcional, né? E não gerar dor, porque dor é uma coisa muito ruim. sim. Ótimo. Você está Certo. funcional, Cleiton. Estou funcional. Estou prático. Agora, doutora, dentro desses 20 anos que a senhora citou aí da sua caminhada, nós gostaríamos de saber se a senhora teve alguma experiência ou uma vivência extraordinária ou ordinária com o Espírito Santo. Ah, eu tive várias mesmo. Eu vou falar uma que eu acho muito interessante, eu falo até para meus filhos, né? Eu disse assim, eu já conheci meu anjo da guarda. Que bom, Rapaz. que bom. Eu gostaria de ter essa. Depois a gente Eu pode já, conversar sobre como eu posso conseguir. eu disse para eles, eu já tive uma experiência com meu anjo da guarda, né? Já tive várias, mas essa foi muito real. Ah, Eu posso contar, né? Pode sim, pode ficar à vontade. Então, eu estava indo, era na época que eu fazia biologia. Eu ia ter uma aula ainda, além de fazer biologia, eu também já estagiava na época, dando aula. E eu tinha que trabalhar e assistir aula. Aí o retiro, né, de cura e libertação, ele começava na sexta-feira. E a gente ia sair de ônibus lá da Casa de Maria, né? na Vila Operária. Isso. E eu falei assim, eu não consigo ir, eu vou no sábado. Aí me falaram mais ou menos aonde é que era o sítio, né? Eu disse, eu acho que é mais ou menos um sítio que meu pai vai sempre, que é de um colega dele. Eu sei mais ou menos aonde é. Eu vou pegar o ônibus. Aí elas falaram, o ônibus passa ali, em frente à antiga Sapisa, né? Assim, que é Eletrobras. E aí você pede para descer no lugar tal. Aí eu, tá certo. Aí isso aconteceu no sábado. Eu peguei o ônibus e eu falei para ele, olha, eu quero ficar nesse lugar, né? Se eu não me engano era no Santa Clara, né?
que era o nome do terreno lá do colega do meu pai. E aí ele falou, tá certo, pois eu vou lhe dar o sinal quando estiver perto. E aí eu, com meu colchonetezinho, né, com minha mochilazinha, e falei, eu levantava e dizia, não esqueça de mim. Aí ele falou, não, não vou esquecer não, não vou esquecer. Aí eu deixei assim um pouco de lembrar ele pro motorista, né. Quando eu vou lembrar ele novamente, ele disse, eu já passei, esqueci de você. Ele falou isso, né, eu disse, pelo amor de Deus, moço, eu não consigo, eu não sei assim andar muito se o senhor não me deixar num local onde. Não, pois faça assim, desça aqui. E eu não peguei pela manhã, eu não fui no sábado pela manhã, só já fui depois do almoço, né? Aí ele disse, você só faz caminhar aqui para trás um pouquinho que você vai encontrar, vai perguntando aí. E quando eu desci, sabe assim, a gente não sabia nem o que era pânico, né? Não sabia essas coisas, que veio um conceito novo, né, para cá. Mas eu olhava assim, mato, mato de um lado, e não passava carro. E eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E celular não existia, Sim. né? Assim, e quem tinha era aqueles tijolão, aquela coisa, né? Aham. Aí eu falei, meu Deus, e quando começar a escurecer isso daqui, como vai ser? Aí eu falei, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, não posso ficar aqui nesse escuro e nem nesse local perdido. Aí vinha um homem, era um jovem, empurrando a bicicleta. Eu falei, pronto, agora esse homem vai me levar para dentro desse mato aí, vai me matar, ninguém vai me ver mais, né? Aí, que minha mãe gostava muito de assistir aquele Alerta, né? Como era Cidade Cidade Alerta. Alerta. Cidade Alerta. Não, mas também tinha um homem lá na Globo, aquele outro. Ah, Linha sim. direta. Linha direta. Ele era que ele matava todo mundo, né? E daí quando ela assistia, minha filha, cuidado e tudo, aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer esse homem? Eu não vou falar com ele. Eu falei assim, Senhor, eu vou te pedir um sinal. Se ele passar por mim e não olhar, é porque eu tenho que falar com ele. Mas se ele passar por mim e olhar para mim, eu não posso falar com ele. E aí foi, né? Eu com meu colchonete, minha mochila, e ele vinha e eu tava indo. Aí ele passou por mim, parecia que era um nada. Ele nem olhou para mim. Aí eu falei, pronto, é agora. Aí quando ele passou, eu disse, moço. Aí ele, oi. Eu falei, eu queria ir para Santa Clara. Ele disse, mas você tá caminhando pro lugar errado. É para lá para frente. Eu disse, mas o homem do ônibus disse que era para cá. Ele disse, não, tem enganado, é para cá. Aí ele era, assim, um jovem, né, assim, um moreno, assim, bronzeado. E ele tinha um cabelinho lourinho, enroladinho. E ele estava empurrando a bicicleta. Ele não era alto, né? Ele não era alto. E aí ele disse, deixa eu lhe ajudar. Aí ele levou meu colchonete. Aí ele foi indo lá na frente e eu atrás, né? Aí quando ele chegou no local, ele disse assim, é ali. Aí ele me deu o colchonete. E aí eu saí. Quando assim, eu dei uns 5 passos que eu olhei para trás, não tinha mais ninguém. Meu Deus. Não tinha mais ninguém. E aí eu ia para um retiro, né? E a senhora viu mesmo assim, ver como tá vendo a Vi. gente, falou e. Vi. Aham. E outros, assim, dessa vez foi a vez que eu vi, né? Aham. Assim, o anjo, mas o meu anjo da guarda, ele tem nome, né? Por quê? Porque Deus nos deu ele, é um presente. É como se eu ganhe uma boneca. Eu tenho boneca, só tenho um menino lá em casa, mas eu tenho boneca. Né? E todas elas têm um nome. A Juliana, ela já tem mais de 30 anos. Né? Então, o meu anjo da guarda, ele tem nome também. Todos lá de casa têm nome. O meu é o Joel. Porque eu tenho uma experiência, assim, muito grande com João Evangelista, né? Por ser discípulo amado de Jesus, por ter vivido com Nossa Senhora, né? Então, eu sempre tive assim, esse contato muito grande. E numa revelação, assim, uma oração, o Senhor me falou. E aí, eu conheci ele, né? Eu tinha essa Essa vontade, né, Tereza? vontade. Não sei se essa bênção eu vou ter, mas essa vontade eu tinha.
tenho que, como é que se diz? Mas eu tenho Rezar muitas, assim, mais. experiências místicas, assim, mesmo. É, agora eu tô tendo muito com Nossa Senhora. Muito mesmo. Nossa Senhora Rosa Mística, que eu tô morando em Goiânia, né? Mas estou vindo sempre atender os pacientes. Mas quem levou a gente para lá foi Nossa Senhora Rosa Mística, porque a gente faz parte do mosteiro de Rosa Mística, né? Aqui em Teresina. Mas quem também me levou para lá foi Nossa Senhora, né? Através de uma oração de um texto que eu não, através de Nossa Senhora das Lágrimas. E até esses dias meu filho estava até era sorrindo que eu fui alugar uma sala lá para mim poder montar o consultório, né? Porque eu estava naquela indecisão, qual é a hora? Eu disse, não, a hora vai aparecer. E no dia que eu fui atrás dessa sala e que deu certo eu alugar ela, aí quem é que veio com o chaveiro? Tá bem aqui para vocês verem, depois eu mostro. O Joel. Não, pois Nossa Senhora. Rosa Mística. Rosa Mística. Meu Deus. Então, tem muita coisa, eu, não, eu devo muito favor para Inclusive, eu lembrei agora. A gente lá no Deus. grupo do Aleluia, na época, a gente tinha muitas formações e foi um casal, não vou lembrar o nome deles. Rapaz. Eu recebi desse jeito. Massa. Tá vendo? Eita, dá pra ver aqui. Porque essa ida pra gente, para Goiânia, assim, foi uma coisa muito chorada. Porque meu filho do meio, ele quer ser jogador de futebol, Sim. né? E aí eu não aceitava muito. Eu falei, Nossa Senhora, como é que eu vou deixar meu filho desse jeito? Não dá. E o pai quer também, e o do meio que quer muito. Ele primeiro foi chamado para o Rio, mas aí a gente não achou muito legal. Aí depois ele foi para Goiânia fazer esse teste e ele conseguiu querer convencer todo mundo, né? Só que eu falei assim, eu não sei, não vou deixar filho meu desse jeito. Eu falei assim, Nossa Senhora, é o seguinte, se for para isso acontecer, eu vou pedir um sinal. Eu vou conhecer Goiânia no final do ano. E se tudo se resolver em uma semana, é porque é para dar certo. Eu vou entender assim. Porque se você está falando de um filho, você sabe o quanto eu rezei pela minha família, pelo meu esposo, antes dele existir, né? Antes da minha família existir, como eu digo para meus filhos. Gente, eu rezo pelos meus netos, pelos meus bisnetos, tataranetos, antes deles existirem. E quem não faz isso, comece a fazer. Porque Deus, ele vai sempre te dar. E aí eu fui para Goiânia com a família toda, a gente foi passar a virada de ano. Aí quando chegamos lá, eu fui procurar, onde é que tem uma missa tal aqui? Aí lá, aqui próximo. Quando a gente chegou lá, qual era a igreja? Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística. Aí eu, tá, mãezinha, muito obrigada. Recebi o sinal que eu queria. Recebi, mas aí eu falei, vou ajeitar a escola, a casa, tudo, porque lá em Goiânia, assim, não é tão burocrático as coisas, né? Sim. Mas na parte de aluguel é um pouco burocrática. Aí tem que ter um fiador, isso, aquilo, um seguro-fiança, um monte de coisa. E eu falei assim, como é que a gente vai alugar em uma semana? Tenho que resolver isso daí. Pois quando foi 2 dias antes da gente ir embora, a gente foi visitar um apartamento, a mulher falou assim, olha aqui, ó, fica com a chave, quando for na segunda-feira, você vai lá no cartório, a gente passa para o seu nome, tal, aí você resolve tudo. Aí eu, tá ótimo. Aí quando foi no avião que a gente vinha, eu também falei muito assim, Senhor, se o Senhor permite minha mãe ouvir, né, que minha mãe é falecida, que ela esteja intercedendo por esse momento pra gente, porque é uma mudança. E aí quando a gente vinha no avião, a aeromoça fica fazendo chamado de algumas pessoas, né? Aí ela começou a fazer chamado do nome da minha mãe. Maria do Socorro Nunes, Maria do Socorro Nunes, Maria do Socorro Nunes. E aí os meninos olharam assim pra mim, mãe, a vovó tá aqui. Aí eu disse, tá.
Aí, quando a gente desceu, tem uma pessoa que, para mim, eu considero ela como mãe, porque Deus colocou ela na vida da gente também de uma maneira muito divina. E aí ela estava lá, meia-noite, esperando um parente dela que vinha, né, de Brasília. E ela me deu um abraço muito forte e eu senti como se fosse o abraço da minha mãe. Tipo assim, ó, a minha bênção estava querendo minha bênção também, pode ir. E assim, dessa maneira. Dessa maneira. E se a gente for falar, vai dar muito podcast. Não, e em relação a esse assunto que eu estava falando, a gente participou lá do grupo do São Pedro de uma formação com um casal, eu acho que era lá da Rosa Mística do Mosteiro, não vou lembrar o nome, Sim. mas que o senhor, ele disse lá pra gente que tinha contato com o anjo da guarda dele. Eu sei quem Eu não é. sei se é Eu essa. conheço ele. Ele tem, realmente. Pois é. Ele tem. E aí ele foi até com a Sara. Sim. Com a Sara, que também já veio aqui, levaram lá. Perdi o contato com eles, mas eu vou. Ele Eu tá quero sempre no mosteiro. mosteiro lá, porque tem algumas dicas, né? Terence, faz assim, seu anjo da guarda. Enfim. Aí, É, E antes da gente continuar, a gente vai continuar também com essas questões místicas com Santa Edelgarda, mas antes, doutora Patrícia, a gente gostaria de saber mais, né, do seu trabalho na fisioterapia, né, integrativa e do protocolo Mais Vida, né? Como é que a senhora age com seus pacientes para a questão desse tratamento da dor. sim. Então, na fisioterapia eu tenho quase 8 anos, né? Já é a minha segunda graduação e eu comecei a tratar o paciente com postura, como eu estava falando para vocês, né? Uhum. Mas vi que sempre existia assim um motivador, que era mais a dor, Sim. né? E eu comecei a estudar um pouco mais a dor, a neurociência da dor, né? E também fui dando esse segundo subtítulo, né? Além da postura, também tratar dor. Aí eu observava que a dor, ela vinha junto com outros fatores. Fator emocional, um fator psicológico, às vezes um fator até fisiológico também, né? Falei assim, não vou conseguir dar um resultado, porque eu sempre priorizei assim, eu quero ser uma profissional que eu entregue rápido o resultado para o paciente. Porque quando a gente fala de fisioterapia, as pessoas já estão cansadas de 30, 40, 50, 60 fisioterapias, não é? Então eu falei assim, vou dar uma nova cara para a fisioterapia. Eu quero que as pessoas, elas, assim, realmente vejam o valor da fisioterapia. Então eu preciso ser resolutiva. Eu preciso entregar um resultado. Sim. E eu via que só mexendo, só trabalhando na parte manual, eu não tinha esse resultado que eu desejava para o paciente. E até porque a gente faz essa fisioterapia especializada sempre do próprio bolso, né? Porque o plano não cobre. Sim. Então eu falei também, eu não quero criar um custo muito alto para o paciente. E é o que aconteceu. Foi que eu fui observando tudo isso, fui estudando essa parte que eu falei para você, da parte psicológica, também aprofundando na parte psicanálise, né? E vendo a parte também de intestino, modulação intestinal, né? A fisiologia do corpo. E eu disse assim, olha, eu já tô... e eu sou muito, assim, enfática na questão da avaliação. Às vezes o paciente chega para mim e fala... eu quero fazer uma liberação miofascial, porque é o que a gente conhece da fisioterapia, né? Eu quero fazer uma massagem, quero fazer isso. Eu disse, olha, eu não trabalho assim. Né? Eu trabalho com avaliação. Eu preciso entender a causa da sua dor. Então, eu queria entender a causa. Para isso, dentro da avaliação, eu uso de alguns exames, né? Um exame da termografia, um exame que mede a variabilidade da frequência cardíaca, que vai me dar uma leitura do sistema nervoso autônomo, de como esse paciente vai estar, né? O nível de estresse oxidativo que ele vai estar, como também a biorressonância, né? Que eu também trabalho para a gente poder, vocês entendem assim a questão da biorressonância? Já ouviram falar?
Não, Não. pode Eu posso falar, Pode Pode né? entrar em esmiuçar à vontade. Tá. Aí eu até falo assim pro paciente, eu vou dar uma aula, eu acho que eu não tá aqui comigo, que eu ia mostrar para vocês, mas a biorressonância, ela tem vários aparelhos. Eu tenho os 3 aparelhos, né? E tem o aurímetro, que ele vai medir o campo energético. Aí isso que onde a gente vai entrar aqui foi quando que a gente da igreja, quando houve esse negócio de campo Sim, energético, né? Tem esse A gente fala, preconceito assim, muito grande. isso daí é magia, isso daí, né, é esoterismo. E às vezes algumas coisas assim dentro do consultório, porque a fisioterapia, ela é mais ou menos aquilo que algumas igrejas usam, né, para dizer assim, tá curado, porque poderia alguém levantar lá da minha maca e dizer isso daí também, né? Sim. Porque às vezes a gente sabe um tipo de manobra, que a pessoa tá com a dor, procurou, cadê a minha dor, né? E aí o que eu falei assim, algumas pacientes chegaram para mim e falaram assim, tu é bruxa. Aí eu falei, não, esse nome não tá colando bem, tá bom. Eu falei, Senhor, como é que eu vou atestar para as pessoas a relação, né, de tudo isso que eu trabalho com, para não falar que isso é esoterismo, me ajuda a mostrar isso daí, porque isso assim não é confortável para mim. Algumas técnicas que eu utilizava, né, em cursos que eu fiz, então às vezes era aqui 5 módulos, aí eu sabia que a partir do terceiro já ia entrar na parte mais esotérica. Eu falei, daqui para cá não é para mim, porque, né, eu quero só o conceito técnico. Aí sempre eu falava para o paciente, deixa eu te explicar de forma técnica, né? A questão da acupuntura, né? Algo hoje que a gente entende que ajuda muito as pessoas, mas ela tem um princípio assim que não contempla muito a nossa fé, Sim. certo? Exato. Mas que ela ajuda bastante num tratamento de saúde. São duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala de fé, é uma coisa que a gente está falando em relação à acupuntura à saúde. Tudo bem? E aí, porque quando a gente começa a aceitar coisas, aí a gente vai achando, não, isso daqui pode, isso daqui pode. Não, agora você tem que entender igual cantor. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito dessa música. Mas você, aí até tem um autor que fala assim, se você gosta da música, fica só na música. Às vezes não vai procurar saber quem é, Quem porque senão é compôs? capaz de você não gostar mais da música, Sim. né? Tem mais ou menos isso. Então, mas eu gosto muito de entender das coisas que eu gosto. Então, a acupuntura eu não fiz, porque eu via que ia além, como profissional, eu ia ter que acreditar coisas que não contemplavam a minha fé. Exato, certo. Então, eu fazia dry needling, que era agulhamento a seco, que eu ia no ponto do músculo, não ia meridiano. Mas as coisas, elas se encontram. A questão oriental, ela tem uma relação demais com a parte neurológica, certo? Ela contempla a parte técnica, ela também contempla a parte visceral, os pontos, né, que eles trabalham, contempla tudo isso daí, mas eu preciso levar para o meu lado. Eu até digo assim, eu cristifico as coisas. Aí até uma paciente diz assim, não existe isso, né? Como é que tu vai cristificar uma coisa? Eu disse, porque para mim, se Deus me mostrou, já existia, porque a gente não descobre nada, tudo já existe, né? Tu já está criado, então é o que ele está só mostrando para você. E como eu sei o conceito técnico disso e sei te explicar isso, então para mim é algo que eu posso estar utilizando. Sim. E quando essa questão do campo energético vinha, eu falava, como é que eu vou explicar isso daí? Como é que eu vou explicar isso daí? E dentro da biologia, tem disciplinas de biofísica, né? Eu comecei a ler a questão da biofísica, da física quântica. Aí hoje eu explico muito basicamente para o meu paciente. Falei assim, vamos lá para a aula de ciências? Aí eu digo, porque senão vai achar que... Tem gente assim, eu tenho medo disso, porque o aurímetro, ele ressoa ou não ressoa com o campo magnético, quando você vai perguntar de algumas coisas que a pessoa, ela, por exemplo, alimento, alguma coisa que você vê que é o que você usa no dia a dia, né? Aí ele disse, isso isso é doido, isso daí não. Eu vou te explicar uma coisa. A gente é composto de matéria, não é isso? Então, tem um átomo, dentro do átomo tem o núcleo. E
fora do núcleo tem os elétrons, que eles estão em movimento, não é isso? Sim. Então, esse movimento que o elétron faz, ele gera um campo eletromagnético, que é uma energia. Então, o que é energia? É uma matéria em movimento. Então, o elétron está em movimento, ele está gerando esse campo eletromagnético. E aonde é que estão esses átomos? Onde estão os átomos? Estão no nosso corpo. Nós somos uma tabela periódica. Mas minha tabela periódica não é igual à sua e não é igual à sua. Sim. Certo? Sim. Então, mas nós estamos aqui com esse campo eletromagnético, com as nossas informações do nosso corpo, com a nossa tabela periódica. E aí eu falo para o paciente assim, qual é o nível do adoecimento? Se a gente tem uma pirâmide, certo? O nível do adoecimento, ele começa aqui na base, que é a nível atômico, que eu poderia dizer que é a nível energético. Sim. Sim. Por quê? Aquele átomo, o elétron dele, de alguma maneira, ele vai ter um desequilíbrio, vai começar esse adoecimento. Aí ele pode alterar o pH daquele local, né, daquela célula, daquele tecido. Então, vai alterando o pH, altera também a questão enzimática, que as enzimas, elas ajudam em vários processos do nosso corpo, na produção de substâncias. Então, começa tudo aqui, no campo atômico. Só que a gente não sente. A gente não sente nada. É uma alteração. Depois desse campo atômico, energético, a gente vai sobe um outro degrau, que seria no campo sensorial. Aí você começa a dizer assim, eu tô me sentindo um pouco mais fadigada, assim, acordo um pouco cansado, eu sinto que eu não rendo mais como antes, a minha memória, assim, parece que não tá tão boa, meu humor parece... Então, você tem sensações. Só que para você isso não é a doença. Porque a nossa medicina, ela é uma medicina muito da doença. Sim. Então, se você for chegar para o médico e dizer assim, doutor, eu tô aqui porque na minha família tem diabético, tem pressão alta e tudo, e eu não tenho nada disso, meus exames estão aqui, estão ótimos, estão excelentes, mas eu vim aqui para me tratar, para mim não me tornar uma pessoa assim. Aí ele vai falar assim, quando você tiver, você volta. Porque eu não sei o que fazer com você. E é assim. Porque eles estudaram para isso. Quando dividiram, eu não vou falar nomes, né, porque vai dar problema. Quando dividiram a medicina, quando for dividido um médico para o braço, um médico para a coluna, um médico para o olho e tudo, foi por uma questão comercial. Cadê aquele médico que você chegava, mandava você tirar a roupa, tira a roupa, deixa eu ver aqui, abre a boca, olha, deixa eu dentro do teu olho, isso, levanta o pé, vai ter o reflexo, isso não existe mais. Não tem mais esse médico. Não tem. É culpa disso? A gente culpa não, foi o comércio, foi gerando, porque tudo é comercial, não é? Sim. Ele vai mandando, o mercado vai mandando de como é que as pessoas devem ser. E aí aconteceu isso. Então, você, por sensações, você não vai ter nenhuma doença. Aí passa para um outro campo, que é um campo funcional. Eu acordava, não durmo muito bem mais, como antes eu dormia, a sensação. Mas agora eu tô acordando, assim, um pouco travado. Eu acordo travado, parece que meu joelho está um pouco travado. Quando eu vou fazer uma corrida, uma caminhada, eu não consigo mais render como antes. Aí é um campo funcional. Perdeu a função. E depois vai para um outro campo, que esse já tem um diagnóstico, que é um campo estrutural. Aí aparece uma protrusão discal, aparece uma condromalácia patelar, uma tendinite, uma bursite. Aí esse é o campo estrutural, que é onde vai aparecer a doença, que é onde vai mostrar no exame, entendeu? Então, lá esse campo energético, esse campo atômico, se você às vezes for falar para o paciente, que é uma coisa assim, não é palpável, e a gente gosta, né, a gente gosta de ser São Tomé, então a gente gosta de ver, de sentir, de pegar, aí a gente não acredita que isso vai acontecer uma doença, mas o corpo fala, como eu falei, o corpo vai falando. Quando você não está rendendo ou alguma coisa desse tipo, é porque já existe um processo de adoecimento, que não é a doença. Aí eu sempre falo para o paciente, eu não quero te vender
doença, eu quero te vender saúde. Eu quero tratar a tua saúde, eu não quero tratar a tua doença. Porque hoje o mercado ele faz isso, ele trata a doença. Mas aí eu tento buscar, olha, o paciente esteja sempre aqui, fazer uma manutenção, ou faz o teu exercício físico, procura ter uma rotina boa para você manter sempre a saúde, né? Então, aí eu observei que, além da postura, da dor, eu integrava todos esses conhecimentos e eu falei assim, não, precisa de um outro nome. E agora também, uma questão até mercadológica também, né? Vamos ser sinceros. Aí você vê assim, para você se identificar como um profissional diferente que você não trata pelos meios convencionais, aí a gente está na integrativa, né? Por aqui. Show. E a gente aqui temos nos preâmbulos aqui do Santo Pod, a gente conversa um pouco sobre a vida, sobre algumas devoções que os convidados têm, né? E aí nós descobrimos, o passarinho soprou pra gente que você tem uma certa admiração aí pela Santa Edelgarda de Bingen. É isso. E aí nós gostaríamos de saber quando é que começou esse relacionamento, essa amizade, e como que você consegue linkar seu método de trabalho da cura com os métodos místicos da Santa. Na verdade, a gente está se conhecendo, porque é um namoro, né? É uma coisa muito recente. Como eu te falei, eu estava falando assim, Senhor, me ajuda. Eu busco, assim, levar essa forma de saúde diferenciada para as pessoas. Mas eu não quero que as pessoas pensem que tem alguma coisa assim de magia, alguma coisa assim desse tipo, né? Então, como é que eu vou ter uma base com isso daí, né? Porque quando a gente quer crescer na espiritualidade, o que se recomenda pra gente? A Bíblia é muito difícil para você entender, de primeira. Então, vai ler a vida dos santos. Sim. Porque você se identifica. Você vai dizer, poxa, esse cara aqui passou pelas mesmas coisas que eu passei, pelas mesmas dificuldades, ou ele era pior do que eu e conseguiu, imagina eu, né? Então, a gente vai se identificando, porque a vida é assim, né? E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso de alguém, me mostra, porque para mim não me sentir que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Para me sentir que eu estou numa coisa certa. E porque assim eu consigo ajudar as pessoas, assim eu consigo assim me identificar. E aí uma paciente, ela falou para mim, você já ouviu falar de Delgarda? Aí eu falei, não, nunca ouvi essa santa, nunca ouvi. E aí quando eu estava em Goiânia, né? Porque aqui o meu tempo assim muito corrido. E eu não conseguia assim me dedicar a não ser a rotina mesmo do dia, a família e ao consultório. E eu falei assim, não, quando eu for para Goiânia, eu quero realmente um tempo para mim. Eu quero organizar minhas ideias, ainda tem alguns cursos que eu preciso fazer, e eu tenho alguns projetos que eu preciso me dedicar algum tempo para ele. Então eu preciso desse tempo para mim estudar. E aí quando ela falou, me bateu a curiosidade. E eu lembro que aí eu comecei também a ver uma outra uma autora que ela mora em Portugal e ela ama demais Edelgarda. Aí eu falei, só que ela fala muito da vivência, assim, do estilo de vida, né? Do estilo de vida. Eu falei assim, não, mas eu quero conhecer a espiritualidade. Aí eu fui ver a parte da história, né? Aí eu fui ler, aí tem lá no site do Vaticano, tem falando sobre ela lá, né? Bento XVI vai falando sobre ela, tudo. Aí eu falei, meu Deus, como é que essa mulher dava conta disso na Idade Média? Né? Para a gente poder entender. Ela já tinha assim, essas experiências místicas, né? Desde criança. Então, ela até tinha visões também, né? Só que ela acabou não falando para as pessoas, porque ela achava que as pessoas não iam acreditar, ou também achava que as pessoas viam o que ela via. E quando ela tentou falar e ela não foi bem interpretada, aí ela resolveu não falar mais. Né? Então, como ela era a filha caçula de vários filhos, se tinha o hábito naquela época de o último filho, né,
ela tinha 10 irmãos, né? Ela era a 10ª, para ser entregue a um convento. E assim ela foi, né? Para lá, bem nova mesmo. Então, a madre de lá era como se fosse a mãe dela. E ela pegou todos os costumes, tudo o que a madre, né, vivenciava. E a madre, ela morreu muito nova. Ela morreu, acho que foi com 30 e poucos anos, porque ela usava um silício que infeccionou, né? Então, quando foram ver, estava todo infeccionado. Aí, Edelgarda não gostava daquilo. E eu também tenho muito isso, algo assim que minha irmã, ela é freira, Uhum. ela é carmelita, né? Só que ela mora em Natal. E toda vez que eu ia para lá, eu puxava a orelha delas. Porque eu dizia assim, gente, vocês não precisam só rezar e só isso, vocês têm que se cuidar, vocês têm que se cuidar, essa alimentação. Ela falava, mas maninha, mas é porque aqui a gente recebe, né, doações e tudo, e às vezes não dá para escolher Sim. a alimentação toda. Eu disse, dá. Porque quem for dar, tem que dar coisa boa para vocês, porque vocês vão rezar e vão ficar tudo capenga, com dor no joelho, com dor no isso, com dor aquilo. Aí eu chamava a madre assim para uma conversa, Madre, vocês precisam ter um tempo do recreio de vocês para fazer exercício. Madre, vocês precisam ter uma boa alimentação. E assim foi. Assim, toda vez que eu vou lá, todo ano, né? Cada vez elas estão melhores, com menos dores. A alimentação dela é maravilhosa, né? E até ela fala, olha, tudo isso assim por conta da nossa alimentação. E ela, na hora do recreio, elas também têm o momento delas fazerem a atividade dela. Tem que dar do corpo, né? Do Sim, tempo eu do falei assim, Espírito olha, Santo. madre, Cristo já foi para a cruz, já morreu pela gente, a gente já tem os nossos martírios aqui de vocês, não são fáceis também, porque vocês têm que rezar por um monte de gente que não quer nada com a vida, né? Então, tem que dar uma saudezinha para esse corpo e saiba de uma coisa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente vai devolver para eles como? Vai chegar igual e dizer assim, ó, eu enterrei o tesourozinho porque não sabia o que fazer com ele? Não, tem que Exatamente. cuidar, o corpo tem que cuidar. Então, eu sempre tive esse pensamento, né? E aí, Idelgarda tinha isso, ela não achava certo. Ela proibiu o negócio de usar silício lá, porque ela foi colocada como madre. Porque ela nem queria ser, mas não tinha outra pessoa, até porque ela sabia todos os ensinamentos, que ela era mais próxima da madre, né? E ela foi colocada, ela disse, eu quero cuidar de saúde aqui, né? Então ela começou a estudar muito também essa parte dos livros, de plantas, né? Ela gostava muito dessa parte. E Deus também suscitava para ela através do Espírito Santo, né? Que alguns alimentos não devem ser ingeridos frios, outros precisam ser cozidos, né? Então ela fala muito do funcho. O funcho, ela é uma sementezinha, né? Que parece muito, tem um gosto da erva doce. E ela fala que a gente mascar ele sempre durante o dia, ele serve para tudo, ele é um anti-inflamatório, né? Ele é um antimicótico, ele é um antioxidante, então ela fala muito do funcho. Fazer chá de funcho, ele é digestivo também, ela fala isso, né? E ela também fala de algumas coisas, ela fala da maçã, que nem todo mundo pode comer a maçã, que é interessante a gente cozinhar a maçã, né? Eu não sabia. Eu faço lá em casa, eu coloco, e no final da carne e tudo, eu já boto a maçã para cozinhar. É uma delícia. É uma delícia. Então, tem algumas coisas que o Espírito Santo foi revelando para ela. Foi revelando para ela poder dar essa orientação. Algumas pessoas procuravam ela também, né, para dar conselhos, como eu falei para vocês antes, ela tinha essa noção, assim, de como é que era a personalidade das pessoas. Sim. Então, ela usava essa sensibilidade para dizer assim, essa pessoa que é mais difícil desse jeito aqui, tal, mas se eu for por esse lado, eu consigo evangelizar ela, né? Então, e algo quando ela ia tratar das pessoas, ela sempre dava um chazinho, sugeria assim, um chá calmante, um chá para melhorar o humor,
porque ela sempre achava que também as doenças tinham relação com essa parte emocional, Sim, com certeza. né? É bem interessante como ela via, assim, as pessoas. Então, por essa grandiosidade que ela tinha, os nobres chamavam ela para dar conselhos, né? Para ouvir coisas dela. E naquela época, e sem falar, ela tinha uma saúde muito frágil. E ela viveu mais de 80 anos, na Idade Média. É assim, sem palavras. Naquela época morreu muito Doença só novo, tinha doença, só muita que tinha gente. doença. E ela ainda, ela foi uma pregadora. Mulher não podia, assim, pregar naquela época, né? Porque tinha todos. Mas ela foi uma pregadora. Então, o diretor espiritual dela que ajudou ela a escrever os livros, porque ela não tinha muito o dom da questão da escrita. Ela era musicista, fazia peças também, ela gostava muito dessa questão da alegria, né? Então, Idelgarda, assim, ela é um fenômeno para a gente, né? Então, ela é a quarta doutora da igreja, né? Ela é considerada também doutora da igreja. E eu nem tive sombra de dúvidas, assim, quando eu vi quem atestou tudo isso daí. Se foi Bento XVI, então tá dito, né? Então, minha experiência com ela é um namoro, porque estou conhecendo ela, alguns hábitos, assim, de rotina alimentar também tenho mudado com ela, e também de todo esse conceito que eu já tenho muito eu estudo a fitoterapia, eu estudo a parte de manipulados, porque como eu fiz essa parte de suplementação também pela modulação intestinal, eu trato o terreno biológico, todo o paciente, trabalhando ele na desparasitação, na desintoxicação de metais, na parte também de desinflamação de fígado, intestino, rins, para a gente depois dar o suporte para o corpo, né? E aí, com esse trabalho, além dos exames, eu fui buscando esses conceitos para poder dar essa qualidade de vida. Porque quando o paciente ele tá com dor, tem gente que chega com dor. Ah, eu tô com dor, eu percebo, não, essa pessoa é muito inflamada. E faço os exames, é inflamada. Aí vejo a rotina dela toda errada. Não tem sono. Eu falei, isso aqui nunca vai ficar boa. Esses dias mesmo veio um paciente, ele falou, eu já vim de vários fisioterapeutas, já fez isso, aquilo. Aí medi o nível de energia do cara. Não sei nem como é que ele estava ali em pé. É. E ainda mais se eu for falar isso para um homem, né? Que eu vou dizer assim, moço, o senhor tá sem energia. Aí ele vai dizer assim, não, mas eu tô me sentindo muito bem. Aí eu falei assim, não, mas isso não tem nada a ver com que o senhor está se sentindo bem. Porque a gente pode estar se sentindo bem, mas na ação da adrenalina, que essa hora não é mais para ela estar aí com o senhor. Mas como a gente está no nível de estresse crônico, né? Que ele estava falando, eu viajo, eu faço isso, não sei o que, então você está com a adrenalina segurando aí, né? Trabalhando forçado o seu motor. Mas o seu não tem energia. E aí vamos mudar essa rotina, porque senão essa dor nunca vai embora. Talvez não seja um fisioterapeuta. Talvez o seu corpo esteja todo inflamado e o seu está enxugando gelo. O senhor está só mudando de um profissional para o outro, sendo que o senhor precisa desinflamar primeiro. Aí ele achou muito certo, assim, porque a termografia também, às vezes eu já tenho essa percepção do paciente no histórico dele, quando ele já fala alguma coisa, mas a termografia é um exame que vai captar a temperatura do corpo, que eu tenho dentro do consultório. E aí eu consigo também ver como é que está o nível de do sistema nervoso autônomo do paciente. Quem é o sistema nervoso autônomo? Ele é o gerente do nosso corpo. Então, ele é dividido didaticamente em dois, parasimpático e o simpático, né? Então, o simpático é aquele que a gente fala assim, a luta ou fuga, né? É o que, na verdade, também ele vai exigir mais funções do nosso corpo, batimento cardíaco, né? Outros processos do nosso corpo são mais regidos pelo simpático. Então, é o gasto energético do nosso corpo. E o parasimpático, ele também é muito importante no nosso corpo, mas ele é a parte mais calma do nosso corpo. E o processo digestivo só acontece mais quando você está nesse estado de calma, né? Por isso, para você só entender quando eu falo assim, precisa entender as mensagens do corpo, abrir aqui um parênteses. Depois do almoço, não dá aquele soninho,
Sim. É porque o parasimpático, ele precisa desses 15 minutos, desses 30 minutos para fazer a digestão, né? E quando você sai agitado, o parasimpático não age e também a digestão não acontece muito bem. E aí pode acontecer o processo de acumular gordura, né? Ou também pode alterar taxas, né? É o que acontece. Então, eu mostro a termografia para o paciente e digo para ele, ó, você está em desbiose, você está com o sistema nervoso autônomo alterado, e aí visivelmente ele consegue ver. Aí lembra daquela coisa que eu falei assim, ó, a gente precisa de alguma coisa para testar. E aí vê um testezinho que eu mostro também do sistema nervoso autônomo para mostrar a variabilidade da frequência cardíaca, como o nível de estresse dele está elevado, como o índice de energia dele também está baixo, e aí ele começa a entender. E aí, sim, eu tô assim, mas e agora? Porque já chegou paciente com dor aguda, que eu falo a prescrição, vamos tentar fazer esse protocolo de desinflamação. Quando a gente chega no 7º encontro, existe só 90% de dor. Por quê? Porque era a inflamação do corpo. E aí, o que ficou é realmente o que eu preciso tratar com o manual. Sim. Eu não vou ficar lá tentando fazer uma coisa que não dá certo e queimando meu nome, dizendo que eu já fui na doutora e não resolveu meu problema e tal, não sei o quê. E que não era o problema, não era meu. Era o corpo que não estava respondendo, né? Porque a dor é um alerta do corpo. A dor, ela vai sempre existir. Eu até digo assim, ó, tá no seu braço, né? Mas uma dor, ela não fica muito tempo aí num lugar. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim, eu tô com uma dor eterna, que eu nasci com ela e vou morrer com ela. Não existe. Não existe essa dor. Por isso que a gente fala assim, que a dor caminha. Por que a dor caminha? Porque Deus é tão perfeito que ele só fez uma comporta para entrar dor. Não entra mais de uma dor. É só uma. Então, aquela que está mais inflamada é o que você vai sentir naquele momento. Certo? Mas não existe duas dores, né? Pode existir uma fadiga, alguma coisa assim, mas duas dores não vai existir. Por que quando a gente bate o cotovelo, a primeira coisa é a gente bater? Porque esse estímulo aqui de você esfregar, ele vai mais rápido do que a dor que você bateu. É instinto. Aí outra coisa que eu vou falar assim, de frequência. Você já viu uma luz branca incidir pelo prisma? Ela divide as cores do arco-íris todinho. Sim. Então, Santo Delgado trabalhava com cristais. Essa é uma coisa ainda que eu ainda estou estudando sobre isso, né? Mas ela trabalhava com cristais. Ela colocava pedras preciosas, assim, dependendo de qual patologia que você tinha, perto da pessoa. Aí eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês vão lembrar. Eu tenho experiência disso, porque a minha irmã mais nova, que é freira, ela era muito asmática. Então, ela vivia internada. Lá em casa vivia cheio de jabuti, de cancão, de não sei o que era para sugar a doença dela. E eu não entendi o que era aquilo. E hoje eu entendo. Tudo é um campo. Por quê? O cachorro, ele é atraído mais pelo campo positivo. Então, aonde o cachorro fica na casa, ali é o melhor lugar da casa. E o gato é o negativo. O gato é o negativo. Eu sempre soube que o gato é o negativo. Mas só que ele é curador. Ele vai para o negativo para curar, para ele poder ajustar. Poxa. Entendeu? Para poder ajustar. Então, para você observar que até o animal ele tem sensibilidade. Me diz como é que a tartaruga coloca os ovos dela num lado da costa e aqueles filhotes vão nascer e vão se encontrar com a mãe do outro lado, se não for frequência. Sim. Captei a frequência. Você entendeu? Entendi. Do mesmo jeito que um prisma separa as cores, porque cada um tem sua frequência. Quando às vezes acontece alguma coisa, a mãe, meu filho, você sentiu alguma coisa, eu fiquei pensando, ou então alguém, você tá aqui, rapaz, eu tava pensando nesse instante de tu me ligou. Ele pensou, você pensou, frequência. Como é que a gente ouvia a rádio? Como é que a gente, se não fosse, como é que a gente falava no celular, Wi-Fi, tudo? Mas que legal, lá em casa tem um jabuti. Pois é, pois ele é. Lá de casa, por isso. Já tinha dois, aí um morreu agora recentemente.
Então, isso é frequência. E não é nada assim de magia, de esoterismo, é uma coisa que Deus nos deu. Então, Hidalgarda está me ensinando Essa isso relação com também. a natureza e com os animais, né? Desde o Desde princípio. sempre. Me diga, eu não tô com, eu esqueci totalmente, mas o meu aurímetro, ele consegue entender, né, o que é que ressoa e o que não ressoa. Então, ele movimenta. Me fala como foi que Moisés também fez isso. Quando ele bateu o cajado dele lá Na pedra? na pedra, Sim. ele sabia que ali tinha água. Porque Deus, ele age no nosso dia a dia, né? Porque ele não quer, assim, dizer que a gente fica com aquele olhar. Não, ele quer ver na coisa mais simples que você entenda aquilo ali. Mas aí ele dá o toque dele. Pega uma goiabeira. Muitos antigos faziam isso. Um galho de goiabeira, vai procurando, ela acha onde tem água. Ele enverga. Vai envergando, né? Vai envergando. Massa. Interessante. Então, são coisas já antigas, né? São coisas já nossa, assim, natural, e que a gente esqueceu de alguma maneira, e os nossos colegas orientais pegaram e colocaram o toque dele, e a gente tem que trazer agora pra gente e falar, como eu falava, cristificar isso daqui, né? Exato. Dentro da Nossa nossa fé, né? espiritualidade, Da nossa nossa fé, espiritualidade. né? Ver que isso é real, realmente isso existe, né? Você cada tipo de metal, depois eu vou ficar devendo essa para vocês, que existe uma tabelinha para cada doença. Santa Delgada fala também de samambaia. Ela pega uma samambaia, enrola no paninho, tudo. Tá com dor no ouvido, coloca. Isso é bom. Olha, eu vou Pai, pegar pra mim. a gente vai precisar estudar muito sobre isso. Eu até esse dia eu vou. Esses dias eu vou no No otorrino. otorrino, porque quando eu deito, com esse lado aí fica não sei o que é, eu vou ter que investigar, né? Aí no meu entendimento eu também vou dar uma dica, ver ATM. Que eu analisando aqui já tem uma simetria diferenciada, que pode ser também, tem uma relação. Sim, A DTM, né? A articulação. da articulação. E gera Que é- muito problema, às vezes, no ouvido. Aqui é demais, é todo dia de noite. Se Mas eu bote deito que assim, Hidalgarda falou que botar a fica, samambaia. fica assim, ó, tudo. Eu Testa só logo, durmo com esse lado de cá, lá, testa logo a samambaia. Testa a samambaia. mas eu vou. Muito bom, doutora Patrícia, o papo pra gente, muito esclarecedor, Muito né? Muito esclarecedor. esclarecedor de muita Muito bom. coisa. E vai ficar aí para você assistir no YouTube durante muito tempo. Que a gente não vai tirar, vai ficar aí no Ficar ar eternamente no YouTube. eternamente. E aí, já entrando no nossos finalmente, a gente tem duas dinâmicas que a gente quer fazer com a senhora. A primeira já é bem conhecida da gente, né? Sim. Que é o Escolha Santa. A gente vai fazer duas perguntas para a senhora. A senhora vai escolher uma coisa ou outra. Preparou aí, Cleison? Uma? Aqui tem o Tá meu aí, aqui. né? Então vou fazer logo aqui a primeira. Depois estou. Então, nessa questão do Espírito Santo e cura, a primeira pergunta está em Pentecostes, né, junto com os apóstolos, ou está com Jesus e presenciar ele curando paralíticos e expulsando demônios? Em qual momento a senhora preferir estar? Caminhando com Jesus e vê-lo curando paralíticos, enfim, e expulsando demônios, ou está em Pentecostes junto com Nossa Maria e os Com apóstolos? Jesus. Eu tenho. Às vezes eu fico assim, quando eu fico no mistério luminoso. Aham. Eu posso falar um pouquinho? Pode sim, Pode, fique à deve. vontade. Eu fico observando, até digo assim, Senhor, quando eu for encontrar contigo, assim, quando você me permitir, deixa eu retroceder no tempo, assim, dar uma voltinha, que eu sou muito curiosa, assim, de ver como era que você se portava. Eu acredito que quando Cristo, assim, quando Jesus, ele falava, a gente se arrupiava toda, sabe assim, porque lembra dos discípulos de Emaús, quando Sim, isso. identificaram ele só pela voz, né? Então, é aquilo, como também Nossa Senhora a Garabandal, que teve um padre, eu acho que foi Garabandal, né? Que quando ele viu Nossa Senhora, ele teve esse encontro com Nossa Senhora,
ele morreu. Morreu de amor. Sim, sim. Né? Inclusive, É tão linda a coisa divina, é tão linda que você assim fica extasiado, você não sabe, né? Então, para mim ali, eu não queria nem, eu queria só ser espectadora para ver como é que seria, né? Porque receber o Espírito Santo também não não é ruim, né? não, pelo Nunca, contrário, jamais. mas ter a oportunidade de ver assim Cristo falando, de Cristo fazendo, eu digo, Exatamente. aquele povo ele teve uma graça muito grande, né? Sim, Mas também eu acho que a gente não conseguiria carregar a cruz dele, né? Porque a gente hoje vive no mar de rosa em relação do que aquele povo viveu, Sim, né? sim. Inclusive, a doutora Patrícia falou da questão de Garabandal. Tem um episódio nosso Sim. aqui com a Jane Jane e com a Dani. Dani, que a Jane fala Sobre as exatamente desse aparições. episódio aí do padre, né, que morreu. Sim. Né? Então, confira lá nas aparições de Nossa Senhora, o nosso episódio. Pois confira, porque a gente está vivendo tempos de Nossa Senhora. Sim. Falar para quem está ouvindo a gente, se você não buscou, busque, porque esse é o tempo de Nossa Senhora, né? Cristo ele quer se manifestar através da mãe dele, e esse é o tempo, né? Então Nossa Senhora está no meio nosso, chamando a gente o tempo todo, e a gente precisa se render. E tá muito forte. Nossa Senhora de Lourdes, a imagem dela, né, apareceu, pelo menos eu tive a presença aqui, Fátima tá aqui, né, as Sim, relíquias de Fátima, né, a peregrinação. Então tá o tempo todo falando pra gente. E a gente não pode fechar os nossos olhos para essa graça que tá, né, porque esse é o momento. E Garabandal é o momento de Garabandal também, né. A gente está ouvindo falar muito de Nossa Senhora, e Garabandal ainda é uma coisa que está em análise, em estudo, mas foi uma coisa muito forte, né? E até Padre Pio fala que quando a gente conseguir entender que isso realmente foi real, talvez seja tarde demais, né? Pela intensidade do fato. Sim. Exatamente. E aí eu vou ser mais específico ainda, em termos de escolha. Vou em duas escolhas, em duas opções Ainda aqui bem que não tem certo e errado, né? Não, é só questão de gosto. Estar na cena da cura do paralítico ou na cena da cura da mulher com fluxo de sangue? Qual cena a senhora preferir estar? O paralítico é aquele que desce Isso, que os amigos descem Desce na pela- rede, na cama. na cama lá na casa, né? E a da Assim, mulher do fluxo de sangue toca só nas venas. eu fiquei pensando nas duas, né? Assim, dado o fluxo de sangue, eu ia estar bem apertadinha, né? Porque tinha muita gente lá. ali. Eu não sei nem se eu ia ver isso daí. E vendo o povo descer o outro lá de cima, talvez ia ser até cômico, né? Assim, que a gente ia achar, meu Deus, o povo tá até descendo, abrindo o telhado, esse povo é louco e tal. Então, talvez eu iria participar mais da cena do que na mulher do fluxo de sangue, né? Que eu não ia poder ver, que ninguém nem viu, Sim. né? Porque tava muito apertado lá. E eu tenho o meu, não gosto muito de coisa apertada. Não gosto de muito Não. toque, né? Falando. Pois bem, e agora, já na nossa. A gente já estreou com a Gabi, né? Sim. Semana passada esse quadro, e dando continuidade do. Eu vou falar Conversa Santa, mas depois a gente pode pensar em outro nome, vai deixar aí. Mas no Conversa Santa de hoje a gente vai simular uma conversa entre dois santas de épocas diferentes. Como é que seria, né? Uma conversa entre Santa Idelgarda e Santa Dulce. E aí eu vou pedir para. Vou passar aqui o roteiro para a senhora, doutora Patrícia, onde for a fala de Santa Idelgarda, a senhora. E aí, se a senhora quiser botar entonação, representar, fique à vontade. Se não, pode só ler. E o Cleiton faz Santa Dulce. Certo. Isso dá para a senhora enxergar bem. Era bom a Paula fazer Santa Deus, que era uma voz feminina. Mas ela vai um dia aparecer aqui, a Paula.
Gente, a Paula não é aquele computador do Plankton. Ela existe. Ela existe, é real. Ela não é o computador do Plankton que é só a voz. Então, eu vou iniciar. Bem-vinda, Santa Dulce. Que alegria encontrá-la aqui no céu. Ó, Santa Idelgarda, a honra é toda minha. Como tem sido sua experiência aqui? Minha querida, é uma maravilha. As harpas tocam melodias celestiais, os rios fluem com a água pura da fonte da vida. E você, como tem se adaptado? Confesso que ainda estou me acostumando. A vida na Terra era tão agitada, com todos os hospitais e obras sociais. Eu costumava distribuir pães aos famintos e cuidar dos doentes, mas às vezes eu também fazia umas piadas para animar os enfermos, sabe? O humor é o melhor remédio. Que maravilha! Eu sei bem sobre remédios. Eu também ajudava as pessoas, só que com os meus escritos sobre medicina natural. Você sabia que a alimentação saudável é um dos pilares da saúde? Sim, sim, li sobre suas contribuições na área da saúde. E como está a sua horta celestial? Minhas ervas e plantas crescem exuberantes. Eu falo com elas sempre. Acredita que até as pedras preciosas têm poderes de cura? Incrível! E o que você acha das auroras boreais aqui no céu? São como visões divinas dançando no firmamento. E você já compôs alguma música angelical? Ainda não, mas estou aprendendo com os arcanjos. Eles têm uma playlist celestial incrível. Então, minha querida, que tal um chá de ervas enquanto conversamos sobre nossas experiências? Adoraria. E quem sabe depois podemos ensinar os anjos a dançar no ritmo da alegria do povo brasileiro. Com certeza. É bom que eu aprendo também. Vamos alegrar o paraíso com a nossa descontração. Muito bem. Muito bem. E esse foi a nossa conversa santa, simulando Sim, a sim. conversa. Foi boa a Foi conversa? boa, foi boa. Foi boa, né? Muito boa. Deu para pegar aí as personalidades Sim, de cada santo e colocar um pouco. E é isso, minha gente. Chegamos ao final do nosso episódio. Agradecer a doutora Patrícia pela presença, pela disponibilidade. E dizer que o Santo Pode está aberto, né? Futuramente, quem sabe, para outros episódios. Sinta-se à vontade também de ficar sempre com a gente. Ah, amei. Agradeço a experiência. Então, mais uma coisa para me poder falar, né? Que, Sim. como eu falei para vocês, não faz parte do Zenta Podcast, né? Assim, mas a gente se adapta Sim. e foi uma experiência interessante. Agradeço também, vocês deixam a gente bem à vontade, né? Me senti aqui como se eu estivesse falando mesmo lá dentro do consultório e espero ter contribuído, né? Com certeza. Com vocês também e com quem está ouvindo a gente, quem vai poder ouvir também. E saibam que eu vou deixar essa mensagem, né? Que a gente precisa realmente. Existem duas coisas que quando você deseja crescer na fé, né? Então, você precisa ter o autoconhecimento, precisa conhecer a si mesmo, os seus limites, os seus pecados, as suas fraquezas, as suas dores, né? Para a gente poder entender e fazer até como São Paulo, né? Quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto forte, é quando Deus habita em mim. Porque pecado, a gente não enfrenta dificuldade, assim, das nossas limitações, a gente também não enfrenta, a gente reconhece e quando a gente sabe que tem uma fraqueza, a gente deixa ela, sai de perto dela, né? Porque a gente corre do pecado como se corre de uma cobra venenosa, né? Sim. Porque às vezes a gente quer dizer assim, isso daí eu consigo fazer, isso daí não consegue. Então, eu tenho aprendido muito com essa questão da humildade, né? A humildade para Deus habitar na gente. Então, primeiro, o autoconhecimento. E segundo, você conhecer a Deus. Porque você precisa realmente saber da sua igreja, da vivência, como foi que Cristo entrou na vida de cada santo. E buscar também a vida dos santos é muito importante, porque em algum deles você vai se identificar e você vai buscar ali aquela porta para que você seja mais fidedigno na caminhada, porque não é fácil, né? Sim. Porque vai falar igual São Felipe Neri, que diz assim, Senhor, cuidado que qualquer hora eu posso te matar, te roubar, né? Porque nós somos tendenciosos para o mal mesmo, e quando a gente se reconhece assim, Deus habita na gente.
que o Espírito Santo faz a vontade dele. Pois foi ótimo, agradeço demais. Foi uma experiência muito boa. Que bom. E aqui, antes de finalizar, a gente tem um presente para a senhora. Um guia, um Que livro ótimo. que fala sobre a história de Santo Inácio de Loyola. Tá, E ótimo. tudo dê glória a Deus. Maravilha. Para a Amém. senhora, para mais um livro para suas leituras. Sim. É isso, Cleison. Muito bem, mais um Mais episódio. episódio. Oi, meu povo. Muito obrigado. Santo Pod, toda quinta-feira, 7h30 no YouTube. Um abraço, até a próxima.